Olá, eu sou Hélida de Maio e esse é o podcast Jurispod. Sou advogada e, juntamente com minha sócia Patrícia Vilela, dirigimos o escritório Demay Vilela Advogados. Uma das especialidades mais destacadas da Demay Vilela é o direito previdenciário. Para esse episódio de hoje, nós convidamos a expert em investimento privado, Fátima Noronha, para nós debatermos sobre o direito previdenciário, a previdência social e a previdência privada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e estou à disposição para esclarecer. Eu gostaria que você trouxesse para a gente, Fátima, a consideração em relação à previdência ligada à mulher, à contribuição da mulher. O que você tem para dizer para nós sobre isso? Antes de mais nada, a questão da nossa longevidade, né? Os números não mentem, então nós temos uma expectativa de vida maior, então há uma importância de que a programação financeira ela também vislumbre essa questão realmente da nossa longevidade. Certo. Você sabe que a gente tem no escritório uma coisa que é muito recorrente. Muitas vezes as pessoas chegam, é interessante que os maridos, né? Eles chegam e eles comentam: ai, minha esposa nunca contribuiu para a Previdência, a gente nunca se planejou e nesse momento a gente acha interessante que ela possa fazer alguma coisa. Às vezes dá tempo, mas às vezes não. Porque muitas pessoas não pensam que ao longo da vida isso pode mudar a vida delas, né, Fátima? Imagino que com o teu planejamento seja a mesma coisa. Sem dúvida. É muito importante essa visão de curto, médio e longo prazo. Então, é mais do que natural o planejamento para aquela viagem, o planejamento para uma aquisição de uma casa, de um carro. E vai passando o tempo e como não vamos pensar também nessa programação de aposentadoria, né? Porque nos auxilia muito no complemento de renda, uma vez que, dependendo da sua estratégia profissional, vai chegar aquele momento em que você quer estar um pouquinho mais tranquila, não quer estar dando tanta energia nos trabalhos, né? E usufruir um pouco de tudo que foi construído até então. Certeza. Uma coisa que a gente percebe que é muito importante, nós falamos da mulher, mas também a importância do planejamento previdenciário do homem. Né? Porque o prazo de contribuição do homem é maior que o da mulher, e olha só o contrassenso. Sim. Né? A mulher que tem uma longevidade maior, o tempo de contribuição é menor. E isso. O homem, né, que tem uma expectativa de vida menor que da mulher, o tempo de contribuição é maior. Isso. Como é que você entende essa comparação com a previdência privada? Legal. Um dos fatores justamente que nós podemos pontuar da diferença da previdência social e da previdência privada são esses fatores justamente da questão da contribuição, né? E também podemos já ressaltar nessa linha, além da questão do prazo de contribuição e o período, né, ali de aposentadoria, a questão do teto, o limite, o valor máximo que nós podemos ter através, mesmo chegando, né, no limite que o governo nos permite, ainda assim nós vamos ter um valor também limitado. E aí, nesse sentido que foi questionado, Patrícia, é importante nós termos justamente essa visão de que a previdência privada, ela entra como um complemento. Então, por isso que em muitos momentos nós vamos ouvir nos bancos, nas instituições, nas seguradoras, previdência complementar. Né? Então, ela complementa essa previdência que já nos é de direito a partir do momento que a gente preenche os pré-requisitos definidos pelo nosso governo. Né? Então, é importante esse equilíbrio e justamente até para minimizar ou eliminar essa defasagem que a gente tem em relação à questão da expectativa de vida. Né? Tá, como você bem disse, uma complementa a outra, Exatamente. Né? Elas não precisam ser isoladas. Isso, né? Uma vai mesmo. Complementando a outra, Exatamente. Que isso garante um futuro mais seguro, vamos dizer assim, né? Exatamente. É bem por aí mesmo. Você, como uma especialista de investimento, a gente indo pelo lado prático, como Perfeito. você vê como a gente pode passar, como você instrui e fala para um cliente, né? Como ele deve agir para que ele faça isso de forma conjunta? A previdência privada e a previdência social, que é o INSS. Excelente. Nós podemos trabalhar primeiro sempre entendendo como é a geração de receita dessas pessoas, desse casal ou individualmente. Então, se você trabalha de forma de carteira assinada, você já tem esse recolhimento feito pela sua empresa, pelo banco, enfim, pela instituição que você atua. Então,
Legal. Vamos trabalhar então qual é o teu estilo de vida, quanto de custo você tem, o quanto você quer melhorar, inclusive, esse teu estilo de vida, né? Porque isso é um ponto que realmente é muito individual, né? Então, quando a gente fala no mercado financeiro de valores, eu sempre tenho muito cuidado nas minhas palestras e mesmo nas minhas orientações. R$5.000, R$1.000, R$100, para cada um vai ser uma referência, 1 milhão, 10 milhões, então cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem a sua referência. E é isso que a gente precisa entender. Por quê? Em alguns momentos pode ser que a Previdência Social ela já vá atender de forma maravilhosa Sim. a expectativa e o direito que eu vou ter a partir do momento que eu me aposento. Quando eu entro já na Previdência Privada, o que nós estamos trabalhando ali? A possibilidade de aumentar ainda, melhorar esse estilo de vida ou manter os custos mínimos que eu tenho dentro do meu dia a dia. O que é muito importante também de nós entendermos dentro dos produtos de previdência complementar, então, os produtos privados, né? Além dessa questão do aumento do valor agregado que você pode ter, é também o fato de atender pessoas, como eu falei no início, né? A gente tem 2 situações aí, quem está com vínculo empregatício e quem não está. Né? Ao qual eu também, e aí vocês assessoram brilhantemente, né? Não é porque eu não estou com vínculo empregatício que eu não tenha que contribuir, muito pelo contrário, tenho e posso, né? Mas também tenho a previdência privada como uma opção. Não, você falou um ponto até interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam ao escritório e elas contribuíram por anos por CLT, então você tem um desconto menor do que quando você é contribuinte individual ou outras formas, e elas começam a contribuir pelo mínimo. Só que a média que elas contribuíam era muito maior e elas pensam quanto elas vão receber depois. Elas tomam um susto muitas vezes porque elas acreditavam em coisas do passado, que eram só as últimas 24 contribuições. A gente ainda tem que aumentar muito essa informação para as pessoas terem acesso. E algumas pessoas falam, não, mas eu investi tanto na previdência privada. A previdência privada, quando você investe, você tem também como programar um valor de renda? Sim, nós temos 2 momentos justamente, que é o momento da contribuição. Então, esse aporte ele pode ser único, ele pode ser mensal, vale mencionarmos, né? Muitas pessoas pensam, eu tenho que fazer a previdência todo mês. Não, ela é privada, particular, complementar, então vai ser de acordo com o seu fluxo de caixa. Eu tenho clientes, às vezes, que recebem uma herança e, eu vou colocar esse dinheiro, então, na Previdência e vou deixar ele lá como uma estratégia dentro do portfólio e, bom, já fiz a minha contribuição para a Previdência, já tem um valor X ali que é interessante. Existe também a possibilidade de fazermos uma contribuição mensal e assim vai de acordo com a sua disponibilidade. Mas o interessante nessa linha de raciocínio é que eu tenho a possibilidade lá na frente de resgatar de forma total ou também transformar este produto numa renda temporária ou vitalícia. Então, nós temos essas 2 possibilidades, né? Então, na mesma linha da previdência social, vitalícia, até ali o meu falecimento, eu também posso transformar a previdência privada nessa mesma linha. Um outro ponto que é interessante de lembrarmos também é que a Previdência ela tem a possibilidade de deixar beneficiários, né? Então, ela também acaba entrando nessa questão sucessória, que é muito interessante também. Então, quando nós falamos aqui das mulheres, do amparo, né? Então, quer dizer, eu tenho meus filhos, tenho meus familiares, enfim, meu marido, ou vice-versa, né? Os homens ali olhando esse amparo também, a esposa, os filhos, eu tenho essa questão justamente de deixar beneficiários e melhora muito esse processo, eu já presenciei vários, inclusive, justamente da pessoa receber esse dinheiro antes de entrar tudo em inventário. Então, essa característica da previdência privada, ela também é muito interessante, né? Até porque, né, quando ela entra na questão sucessória, né, ela não tem a incidência de imposto, então Exatamente. Realmente isso tem o seu valor, né? Sim. A questão da previdência social, que a gente preza muito isso no escritório, em orientação aos nossos clientes, é essa questão também, né? Que ela, além de ser vitalícia, né, ela passa para os herdeiros, às vezes num percentual um pouco menor, Sim. mas ela passa para o companheiro, para a companheira, né, e até os filhos, até atingir
atingir uma certa idade, então isso é importante também. E a gente acredita que esse complemento é importante. A educação financeira é importante, né? Nós conversamos muito entre nós sobre isso, da importância da educação financeira desde o início, né? Até porque a previdência social, quando você tem uma atividade remunerada, ela é obrigatória. Né? Não necessariamente se você tiver um regime CLT, mas você pode ter ser contribuinte individual, ser contribuinte facultativo, né? Ou ter uma MEI, por exemplo, Sim. que hoje é muito comum. As pessoas criam a MEI para começar a contribuir para a Previdência, para ter o respaldo, né? Numa eventual doença, né? Numa eventual morte, falecimento e tudo mais. Então, tudo isso é importante para que a pessoa tenha consciência, né, que lá na frente ela vai colher os frutos disso, mesmo sendo regime obrigatório, que é CLT ou outros regimes, e mesmo sendo um contribuinte facultativo, né, um individual, quando tem uma empresa que aí já passa a ser remunerada, ela é obrigada a contribuir. Né, elas vão se complementando, né, todas com a sua devida importância, sem né, dúvida, mas elas têm as suas peculiaridades. Sem né? dúvida. E eu acho que essa questão que você disse de você ter a possibilidade de você levantar de uma única vez, ou em parcelas, vamos dizer, mensais, né? Vamos dizer assim, né? Para que a pessoa tenha aquela forma, né? Um rendimento mensal para conseguir, de uma certa forma, suprir as necessidades, né? Do dia a dia, né? Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção, que a Fátima comentou, que a gente sempre comenta com os clientes, a gente fala assim, a previdência social, ela é vitalícia. Né? Então, ela tem esse viés assim, de uma segurança para a pessoa, independente do quanto ela verteu para o regime próprio, para o regime geral, ela vai receber de uma forma vitalícia. Você comentou nesse momento que a previdência privada também pode ser vitalícia. Pode. Eu acreditava que hoje a gente não tinha mais previdência privada vitalícia. Então, é interessante até você falar isso, porque aí a gente tem uma conjunção das duas. E citar os exemplos, assim, para gente, desse porque para mim, de realmente, previdência? tinha acabado as previdências Isso. vitalícias. E aí, quando a gente entra nesse raciocínio, né? Primeiro, vale até a gente comentar aqui brevemente da previdência privada, que eu acho que é importante. Sim. Quem está nos acompanhando saber e que está conhecendo a previdência através aqui do nosso bate-papo, é entender as diferenças de modalidades, que eu acho que vale nós comentarmos, né? Então, primeiro entender que a escolha da previdência, ela tem o momento do tipo de declaração de imposto de renda que nós fazemos. Então, esse é um ponto inicial. Tipo de declaração de imposto de renda, simplificada ou completa? Fátima, não sei, doutoras, não tenho noção. Converse com seu contador, ele com certeza vai falar, enfim. E aí nós podemos aí sim começar a direcionar essa previdência privada, aonde PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, para quem faz a declaração completa, por quê? Existe um incentivo tributário aí, né? Então, quando nós aplicamos no PGBL, nós podemos reduzir a base de cálculo do nosso imposto de renda em até 12%. Então, existe um benefício fiscal no PGBL. Então, até 12% da nossa renda bruta tributável, eu posso utilizar, então, ali da minha contribuição do PGBL para ajudar minhas questões de impostos na minha declaração no ano seguinte. E o VGBL para quem faz a declaração simplificada, né? E também para quem eventualmente quer contribuir um valor superior aos 12% recomendados, né? Como é que eu faço essa continha? Muito fácil. Pegue a sua renda ano, seu salário bruto ano, multiplique por 12 meses e bate ali 12%, você vai ter essa visão de contribuição anual. Né? Certo. Então, dali você vai entender, eu vou fazer isso mais ao final do ano, eu vou fazendo isso mensalmente, enfim. O que é muito interessante é não passar desses 12%, né? Certo. Nessa linha de raciocínio, quando você faz a contratação do produto, nós chegamos ali junto à instituição que você está intermediando e vai falar de que forma você pretende utilizar esse recurso. Então, se vai ser vitalício, né? E aí o vitalício também tem a possibilidade de que seja direcionado para algum beneficiário, caso haja um residual, porque aí a gente tem que trabalhar também com um detalhinho que eu acho
importante de comentarmos aqui, que é a tábua atuarial. Ah. Então, como é que a Previdência trabalha, né? Tanto a do governo quanto as privadas, Sim, dentro de uma expectativa de vida. é isso mesmo. Que sem dúvida aumentou bastante, isso é muito bom, né? Mas traz toda essa reflexão que nós estamos tendo juntas aqui, passando para o público, sobre a importância desse acúmulo e essas programações financeiras, né? Quer dizer, nós vimos de uma expectativa de vida de 60 anos, 70 anos, já um pouquinho maior agora, enfim, e que bom, isso é ótimo, né? A nossa capacidade também de gerar renda cada vez maior, de atividades, enfim, então tudo isso é muito positivo, mas traz também a importância dessa educação financeira para que a gente possa usufruir. E um detalhe, só complementando, além das diferenças dos produtos, né, é ter o cuidado também na escolha das regras tributárias. Então, Certo. são pontos interessantes, além da política de investimento. E complementando o que você falou, né? Eu acho que importante também é a instituição a qual você vincula as suas previdências. Por isso que é tão importante você ter um expert que possa te orientar e te direcionar para instituições seguras, né? Sem dúvida. Principalmente nos dias de hoje. Sem dúvida. Né? Isso é muito importante. E outra coisa, complementando também que você falou da expectativa de vida, por isso tão importante a reforma da Previdência que nós Sem tivemos em dúvida 2019, alguma. Isso. né? Porque antes nós lidávamos com uma expectativa de para quase 15 anos, 10 anos a menos do que a gente lida hoje. Sim. Né? E isso onera a Previdência. Então, quanto mais cedo as pessoas se aposentam e mais tempo de vida ela tem, mais ônus para a Previdência. Exatamente. Né? Então, esse balanço é importante ser feito e ficar claro para as pessoas, né? Porque as pessoas criticaram muito a reforma da Previdência. Claro, cada um, né, no seu momento, às vezes a pessoa estava naquela expectativa, faltando pouco tempo para se aposentar, Sim. criou toda aquela expectativa, de repente veio a reforma, entraram as regras de transição, porém, tudo isso foi feito baseado numa expectativa de vida que aumentou consideravelmente. E o Brasil é um dos poucos países que você ainda se aposentava com 50 anos. Gente, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você tem a Espanha hoje aumentando para 67 anos. Porque a gente termina... Você também deve trabalhar, a gente também trabalha com pessoas que contribuíram fora do Brasil e querem trazer essas contribuições para cá. Sim. Se elas forem se aposentar lá, existem países que é mais do que 67. Sim. Em Luxemburgo, a gente viu um cliente, 68 para ele poder se um aposentar. Dos pontos que mais chamam nossa atenção, né, nesse mix que a gente faz do direito previdenciário, dos acordos internacionais que o Brasil tem com outros países, que muitos países a idade de aposentadoria é muito maior do que o Brasil. E as pessoas não têm essa noção. Né? Só Sim. quem acaba sendo expatriado, vai trabalhar em outro país, precisa trazer essas contribuições para cá ou levar do Brasil para lá, porque a pessoa acaba morando definitivamente depois. E as pessoas não têm essa noção. Então, a gente percebeu que nos países da Europa, na questão principalmente da União Europeia, Sim. os países, as idades para aposentadoria são bem maiores que do Brasil, né? Sendo que no Brasil, como a Lida bem mencionou, há um tempo atrás as pessoas se aposentavam com 48, 50 anos. Exatamente. Né? Ou seja, ela ia não é depender possível. 35 anos da Previdência. Da Previdência, Às vezes exato. mais tempo do que o tempo que ela contribuiu. Exatamente. No caso, por exemplo, da mulher, ou na caso de uma aposentadoria por idade, né, que a pessoa tem 15 anos de contribuição ou 180 meses de carência, ela vai viver mais, né? Do que ela vai depender mais da Previdência do que do próprio sustento, do que da própria manutenção que ela gerou para ela, né? Exatamente. E contribuiu. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Sem dúvida. E tanto no viés público quanto no viés privado. Perfeito. Né? E aí é onde entra a importância da educação financeira, né? E aí é onde começa esse raciocínio, porque tudo isso que a Patrícia, que você comentou, Patrícia, é justamente o quê? A educação financeira que também a gente pode aqui falar brevemente, né, de uma forma muito simplista, mas é a educação financeira que o governo teve que fazer. Opa, peraí, essa conta a gente precisa reformular para que o pior não aconteça no futuro. É isso mesmo. Né? Como a gente já viu. A conta precisa fechar, né? A conta precisa fechar. E a conta... Então, sempre que a gente fala de macroeconomia e estratégias de investimento e diversificação de portfólio, né, que nada mais é, como eu sempre gosto de comentar nas minhas palestras ou conversando com os clientes, eu sempre gosto
muito e marco as minhas presenças com essa história, né? O investimento é como nós entrarmos no self-service. Pegamos o nosso pratinho, colocamos um pouquinho de cada coisa. Elucidamos, né, nesse bate-papo nosso a questão da previdência, pela questão justamente da aposentadoria e tudo mais, que é um dos pontos talvez mais difíceis de conversarmos, né? Sim. Aposentadoria e sucessório. Sim. Uma hora não estaremos aqui, infelizmente. Como vamos manejar, como vamos fazer o manejo desse patrimônio que nós estamos construindo? As pessoas que ficam vão usufruir, como podemos fazer de uma melhor forma? E justamente esse raciocínio da saúde financeira que foi necessário ter feito, né? E a nossa conscientização também, e como perfeitamente, né, Hélida comentou, a gente tem aqui um exercício de que com 50, mas eu tô com 47, tô bem ativa para trabalhar. E pra que gerar continue, receita, né? Isso mesmo. É isso. Agora, é interessante que quando você faz, ouvindo principalmente a Fátima falar, a gente faz um paralelo com a previdência privada e a previdência social. No fundo, claro que é diferente a previdência social, né? Porque Sim. você tem um limite. Mas, no fundo, tudo é educação financeira. Porque nos dois, quando você é empregado, não. Porque você é obrigado a pagar sobre aquele salário que você recebe limitado ao teto. Uhum. Agora, que hoje em dia a gente tem um número de pessoas trabalhando informalmente ou com uma empresa imenso. E essa pessoa tem que fazer uma opção do valor que ela vai contribuir, para que ela se planeje. Então, veja, tem um paralelo interessante. Os dois você pode planejar, claro que um com um limite e o privado não, mas você pode fazer um paralelo ali com os dois e falar, olha, nesse eu vou investir tanto, nesse eu vou investir tanto, e eu tenho uma expectativa do que eu vou estar recebendo. Sim. Né? Mas tudo gira em torno do quê? De uma educação financeira. Exato. E a remuneração também. Aí é onde a estratégia de contribuição, ela na previdência privada, ela também tem esse fator que é a rentabilidade. Quando nós ouvimos muito falar dessa coisa, deixa o dinheiro trabalhar ali, enfim, para nós. Isso sim, tem um sentido, né? Claro que temos que exercer nossas atividades, mas assim, a remuneração ela também ajuda esse aumento patrimonial. Tá. Então, quando nós estamos ali contribuindo, como nós falamos, de forma esporádica, de forma mensal, enfim, nós também estamos ali aplicando em fundos, né? A estrutura da previdência privada, ela é um fundo de investimento e que é importante lembrarmos que existe todo um aspecto regulatório, né? É válido lembrarmos, né? A previdência, como bem também a Patrícia comentou, da instituição, né? Então, nós temos os órgãos, Conselho Nacional de Seguros e Previdência, que é o órgão normativo do governo, nós temos a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros e Previdência, que fiscaliza a comercialização desses produtos. Então, é muito importante que o público saiba, também às vezes tem aquele medo. Todos os produtos financeiros têm os órgãos reguladores do governo e são fiscalizados, a Previdência não é diferente. E dentro disso também essa questão da rentabilidade. Então, é importante estar atento às políticas de investimento, ao cenário econômico, ao movimento da taxa de juros. Hoje existe uma amplitude de produtos, de diversificação, mercado de ações, de não só renda fixa, e que conforme o perfil desses nossos contribuintes também pode trazer, vamos dizer assim, diminuir um pouco, né? Eu falo que ali a rentabilidade pode aumentar, ajudar a aumentar esse patrimônio. Então, lembrar que esse valor que está sendo contribuído, ele está rentabilizando. E complementando apenas, meninas, a questão da portabilidade também. E isso às vezes as pessoas acabam não sabendo. Quando você tem um produto de previdência, você pode transferir para uma outra instituição que esteja ofertando uma rentabilidade mais interessante, ou seja, uma política de investimento mais interessante, um custo administrativo menor. Então, pelo fato desse produto ter essa característica de longevidade, então eu começo, de repente, a contribuir com 25 anos, com 20 anos, que é onde, basicamente, nós começamos ali a ser financeiramente ativos, eu posso depois, comecei com uma instituição, posso mandar para outra depois, sem precisar fazer o resgate. Então, uma coisa que eu queria, muito importante, que a gente percebe muito isso no escritório, porque nós atendemos clientes de todos os níveis, né? Sejam daqueles que contribuem por um salário mínimo, aqueles que contribuem pelo teto, por uma média. A gente faz planejamento nesse sentido, do mínimo, de um valor
fixo ou do teto, isso é a critério do cliente. Mas uma curiosidade, por exemplo, na Previdência Social, você pode começar a contribuir pelo mínimo, né, quando você alcança a maioridade, ou com 16 anos como facultativo, quando você começa, né, a querer contribuir, né, a visualizar lá na frente uma possibilidade. A previdência privada, ela permite que você também faça contribuições pequenas? Por que te pergunto? Em razão hoje muito dos MEIs, né, dos baixa rendas, né, que tem aquela renda menor. Sim. E a gente lida com uma população hoje também muito grande nesse sentido, sim, né? As pessoas que contribuem pelo teto, por incrível que pareça, é a minoria ainda, né, dentro da Previdência, se você, sim, fizer um estudo e uma análise, né? Então, a Previdência privada ainda também é possível você contribuir, porque lá, né, por exemplo, hoje o salário mínimo é R$ 1.320, então isso, você contribui 20% sobre o salário mínimo, dependendo da sua categoria, 5%, conforme for a sua opção, né? A previdência privada, existe essa possibilidade também de você contribuir pouquinho, R$ 50 por mês, R$ 100, né? Porque assim, o com podcast... uma alternância de valor também, eu acho interessante isso. O podcast, por exemplo, vai se alcançar, várias pessoas vão com ter certeza, essa informação, sim, esse alcance. Então, sim, todos os públicos têm que ter essa noção. Sem dúvida. É possível também? É possível. É importante sempre estarmos atentos à política de investimento do produto, que vai dar uns parâmetros mínimos. Mas sim, temos produtos muito acessíveis, e esse é um dos grandes paradigmas que nós temos, não só na parte da previdência, mas de investimentos de modo geral. Né? Então, essa coisa de, não, mas preciso de muito dinheiro para começar, enfim, muito pelo contrário. A reserva, ela vai ser feita sempre havendo, claro, a possibilidade, e aí temos as nossas fases financeiras, mas sim, é possível sim, temos na prática, né, produtos de investimento com aplicação mínima de R$ 50, R$ 100, enfim, então eu temos acho super importante de falar. Sim. Muitas pessoas não têm a ideia de que é possível, e é muito legal você saber que você pode sim fazer também uma previdência privada com um valor menor. Sem dúvida, é possível sim. E eu sempre falo, tudo é um começo, né? Fátima, posso começar com a previdência? Gostei, ouvi aqui. É legal começar, mas lembro sempre, diversificar. Lembra a história lá de entrar no self-service? Eu sei que às vezes a gente gosta mais daquele, mas tem que ter um verdinho, tem que ter... Então, é isso. Quase nutricionista isso, né? Faz colorido. Faz colorido, exatamente. Por quê? A previdência tem as características, como eu falei, tributárias, né? Como ele já é um produto estruturado para o longo prazo, quando nós olhamos as questões tributárias no sentido da possibilidade de eu resgatar antes do programado, porque isso é importante também de sabermos. Sim. Poxa, minha vida financeira mudou drasticamente, e isso acontece com todo mundo, infelizmente. E aí eu falo, poxa, eu vou precisar resgatar aquilo que eu estava programando futuramente. É possível dentro da previdência privada? Sim, a previdência privada permite que eu iniciei um produto de previdência hoje e daqui a 5 anos, se eu precisar, eu resgatar. Só que se meu recurso, todas as minhas reservas estão concentradas só nesse produto de previdência, você, por exemplo, nós normalmente trabalhamos com a tributação justamente regressiva. Então, até 2 anos, olha que interessante, o imposto que incide sobre um resgate num produto de previdência privada é de 35%. Nossa. Então, ele é muito punitivo nesses. Então, se você resgata num prazo curto. Isso, ele então, é uma aplicação válido, para longo prazo. Bem vocês colocaram, pelo fato de a gente estar trabalhando aqui, né, transmitindo conhecimento para um público bem amplo, que a gente esteja atento a isso. Também não é só colocar na previdência. É importante abrir também um leque CDBs, fundos, e aí dentro do perfil que você pode do investidor. Colocar qualquer quantia. Exatamente. Então, é ir equilibrando e dando aqueles momentos. Agora no final do ano eu vou colocar na previdência. Ou, como falamos, alternando. Eu tenho R$ 100. Eu vou colocar 50 na previdência, 50 num fundo de investimento mais tradicional, enfim. Pelas questões tributárias. Então, é válido, né, sentar com um profissional também, conversar sobre isso,
dentro de quem, né, ali o atende, seja uma instituição financeira, uma corretora, um assessor de investimentos, enfim, ou um especialista, para que essas ponderações sejam feitas e com o nosso propósito aqui, né, que se usufrua do melhor de tudo que nós podemos ter em termos financeiros, quer dizer, ter esse conhecimento da importância da previdência social, da contribuição e tudo mais, saber que a previdência privada pode complementar e de uma forma muito oportuna, se beneficiando inclusive das questões de rentabilidade, né, que trazem esse a mais, né? Então não é só o meu dinheiro está tendo alguma rentabilidade, fazendo essas ressalvas estratégicas em função da não concentração somente nesse tipo de modalidade de investimento. Tem uma ressalva interessante que eu vou fazer e a Patrícia vai complementar, que é a seguinte: na previdência privada, ela teve um caso recente, né? Nós temos, no caso da previdência social, nós temos um ponto importante. Se a pessoa tem algumas doenças listadas numa lei específica, você tem a isenção no INSS. Você passa por uma perícia e você tem. E a gente teve um caso recente, que a Patrícia pode comentar melhor, que é interessante em relação à previdência privada. Porque essa legislação que permite essa isenção, né? Inclusive nós fizemos uma live há um tempo atrás informando isso, né? São algumas doenças previstas em lei que podem ser estendidas por entendimento de jurisprudência, né? Que ela prevê, na verdade, para a previdência social. A lei é clara, né, para proventos de aposentadoria e tudo mais. Porém, através de uma decisão dos tribunais, foi estendida as previdências privadas, né? E recentemente a gente atendeu alguns clientes que a gente conseguiu, né, a isenção nesse sentido da previdência privada, claro, dentro daquele rol de doenças previstos em lei, né? Uhum. Eu não lembro de cor o número da lei, porque a gente vê tanta lei, não dá para lembrar, né? Claro. Mas é uma lei específica que trata, se você jogar no Google vai ver, isenção, né? Das doenças que concedem isenção. Então, a gente conseguiu realmente, recentemente, o êxito em relação às previdências privadas, e nem foi através de processo, foi através de uma simples notificação, informando a empresa da doença, que o cliente não tinha conseguido ele por si, né, o êxito nessa isenção, e a gente fez uma notificação explicando. Conversamos com o jurídico, né? Conversamos com o jurídico, exemplificamos toda a situação que aconteceu, trouxemos as provas, né? E ele conseguiu essa isenção, né? Administrativamente, vamos dizer assim, né? Sim. E o importante, eu acho que a gente falou muito da mulher também aqui, claro que hoje a gente, né, existe ainda essa luta, a gente vive numa sociedade que ainda luta pelos direitos os mesmos direitos entre o homem e a mulher. A gente sabe que a mulher enfrenta algumas dificuldades no mercado de trabalho. Sim. E assim, até para a gente meio que caminhando para o fim, né? Sim. Como é que você vê essa questão, só para finalizar, do planejamento da mulher em relação à previdência privada? Como que é o que você mais atende? Qual que é o seu... como é que você percebe? Tem mais homens, mais mulheres, ou é uma coisa mais equilibrada? Sem dúvida alguma, o interesse por entender o planejamento financeiro de modo geral aumentou muito. Eu tenho 23 anos de mercado financeiro e fico muito feliz, né, justamente por ter esse interesse. Ressalto muito a importância de quem está nos acompanhando aqui e principalmente elucidando as mulheres, porque é importante o processo decisório em conjunto. Né? Então, não só as mulheres que hoje já são independentes financeiramente, enfim, mas entender, uma vez que você divide a sua vida, como é que está a situação financeira de ambos, para que se possa se decidir em conjunto o que é melhor. Isso é muito importante do que o que eu falo, quando a gente vai no restaurante, normalmente o menu é entregue para ambos, né? Então, se nós três estivéssemos num restaurante, nós vamos aqui depois bater, eu achei mais interessante esse prato, o que você achou? Qual que é a sua experiência? Você já comeu ele? Enfim, então, se a gente pensar dessa forma, é muito importante que a mulher ela esteja apta a esse aprendizado. O empreendedorismo também, eu participo de muitos eventos de empreendedoras e é emocionante de ver, e elas realmente, naquele momento, a gente está muito mais no braço de aumentar, né, de fazer a empresa crescer.
E aí é onde a gente esquece um pouco da pessoa física em muitos momentos, né? A gente está muito mais voltado para o negócio, em gerar renda, e não está olhando tanto também esse respaldo importante que tem que ter com essa divisão da pessoa física e jurídica, vamos assim dizer. Então, a estratégia é: teve um excedente, conseguiu chegar nesse momento de sobrar recursos, veja o tipo de declaração de imposto de renda que você faz e já começa essa contribuição. E já começando aí fazendo esses pontos de equilíbrio que nós falamos. Posso começar direto com a previdência privada? Pode, mas não se esqueça mais para frente de começar a fazer as diversificações, conhecer a instituição que você vai confiar esses seus recursos, é muito importante, acompanhar também os resultados, os rendimentos. Essas seriam as minhas orientações base. Agora a Patrícia também podia dar uma dica, né? Dar um bate-bola de uma coisa que você também acha importante no regime geral. Então, eu acho que no regime geral, eu acho que, por exemplo, a gente, no nosso dia a dia, né, da nossa vasta experiência, a gente presencia muito no escritório, no nosso dia a dia, as pessoas que trabalharam, né, como a gente já mencionou, em regime CLT, né, seja em multinacionais, seja em cargos altos ou não, que tinham aquela obrigatoriedade da contribuição, porém se desligaram da empresa, passaram a empreender. Sim. Ou então a prestar serviços, né? Entraram na categoria de prestador de serviços para essas empresas as quais trabalhavam, sim, né? E essas pessoas começam a querer entender como que vão fazer em relação à previdência social, para quê? Para que não tenha esse declínio de contribuição e lá na frente não seja prejudicado no valor do seu benefício, né? Então, eu acho que as coisas se complementam, né? Isso. Cada um no seu grau de importância, no seu grau, sim, de obrigatoriedade, né? Mas acho que se complementam. Eu acho que a previdência social é um bom investimento também, né? Sim. A gente vê que ela é segura, né, em que pese muitas pessoas vêm dizer não, a previdência não é segura, não é verdade, né? Ela tem subsídios da União para isso, sim, então ela não tem como chegar lá na frente e falar, não vou receber. Isso não tem porque se acabar o dinheiro da Previdência, a União vai lá e põe o dinheiro. Por quê? Porque é uma contribuição obrigatória. Então, sim, você tem que ter aquela reciprocidade, né? Sim. Então, assim, eu acho que as duas têm essa vertente de importância, elas se complementam e a pessoa tem que realmente ter essa educação financeira, essa orientação. Nas duas você tem que ter um planejamento, né? Por isso a importância do planejamento previdenciário, no planejamento de uma previdência privada, seja qual for, você ter alguém, um profissional que te oriente, que te ajude a escolher a melhor forma. Independente da sua renda. Independente da sua renda. Independente da sua renda. Né? O profissional expert, seja na previdência privada ou seja na social, ele vai te direcionar, né, para que você siga o melhor caminho e tenha um futuro mais tranquilo. Perfeito. Exato, né? Os dois. Isso. Perfeito. Fátima, foi muito bom receber você aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande para trazer seu conhecimento, para dividir a sua experiência, o seu conhecimento conosco. Sim, né, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Então, até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigada, Fátima. Obrigada aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. E a gente quer fazer desse canal um canal de informações, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas a entender melhor o que é a Previdência e vários outros assuntos, para que eles possam melhorar. Tá bom? Espero você no próximo. Muito obrigada pela sua audiência.